Bom dia, vamos dar continuidade agora ao Velho Testamento, né? Nós estamos lendo juntos o Novo e o Velho. Para quê, Ranilde? Para que a gente consiga ler a Bíblia toda. Eu vai ser a primeira vez, né? Nunca tinha lido a Bíblia todinha. O Novo Testamento parece ser mais fácil. Eu já tinha conseguido ler o Novo Testamento mais de uma vez. Porém, o Velho é a primeira vez que eu vou conseguir. Então, junto com você, né? Corra, pega sua Bíblia, vamos ler. Hoje, Jeremias 50 está chegando no fim do livro de Jeremias. Um profeta de Deus que sofreu muito e que tinha como é que diz? A grande responsabilidade de entregar um monte de notícias ruins, né? Ruins, de queda, de morte, de tudo de mal naquela época, né? Quem deu um ok aí que eu não tô vendo? Quem é que está comigo já? Então, corra, pegue sua Bíblia. Tá quase no finalzinho do Velho Testamento, a gente vai ler Jeremias 50, tá bom? Ele diz assim: o Senhor Deus me deu a seguinte mensagem. A quem? A Jeremias. A respeito da Babilônia e dos seus povos. Ou seja, o que ia acontecer de ruim lá, naquele lugar. Dê a notícia às nações. Olha, lá vai ele contar a notícia ruim, né? Avisem a todos, deem um sinal e espalhem a novidade. Não deixe que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. O seu Deus Bel Marduk está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha e as suas imagens nojentas, assim está escrito aqui na palavra, estão cheias de medo. Ou seja, Deus ia destruir toda essa podridão de idolatria que existia naquela época. 3. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. Então, olha só, ele fez isso aqui no passado, naquela cidade. E eu tenho uma notícia como Jeremias, não muito boa para você. A terra também vai ficar desse jeito, dizimada. Quando Jesus vir, porque o nosso lugar não é aqui não, viu? É na Nova Jerusalém. Um lugar onde não há choro e nem doença, e nem nada. Vamos só louvar o Senhor. Então, busque o Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos aceitar Cristo, caminhar com Ele, tá bom? A volta de Israel, vamos ver. O Senhor Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel, o povo de Judá voltará chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Olha só, então ele disse: será que acontece isso ainda hoje? Que aconteceu aqui com esse povo de Israel? Que depois de tanta desgraça lembrou que existia Deus? Será que você se encaixa nisso? Será? Claro que sim. Tá cheio de gente que só vê a Deus quando tá na desgraça. Perguntaram: onde é o caminho para Sião? E vão seguir nessa direção. E vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com que ele uma aliança que dure com ele uma aliança que dure para sempre. Então, olha só, eles se arrependendo, né, dos erros, das quebradeiras deles e tentando voltar para os caminhos do Senhor. Nós somos assim o tempo todo, né? Uns mais que os outros. 6. O meu povo é como ovelha perdida nas montanhas por culpa dos pastores. Marque aí Jeremias 56. Olha só o que Jesus fala aqui. Deus fala na sua Bíblia. O meu povo, quem somos o povo de Deus? Nós. É como ovelha, nós somos como ovelha perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Você precisa ser pastoreado, de verdade, viu? Pastor não é aquele não que só vem, que dá chibatada mesmo quando tu quer sair, viu? Quando tu quer fazer alguma coisa de errado. O verdadeiro pastor, ele dá na ovelhinha uma cipuadinha assim para que ela volte para os caminhos direto. Então, o pastor ele pode ser negligente ou bom demais, né? Que também prejudica o trabalho do Senhor. Precisamos ter esse equilíbrio, viu, pastores?
de dar e curar para que a pessoa não saia, mas que ela precisa se consertar, né? Não dá, acabamos de ler Marcos 2, que não dá para colocar vinho em odre velho. Ou seja, se você diz que você aceitou a Jesus, você precisa ter atitudes diferenciadas. A Bíblia nos diz que nós somos sal e luz do mundo. E nós temos que temperar, né, esse mundo caótico. Então nós temos que mostrarmos mudança, que as pessoas falam, você é diferente, né? Não sei porquê, o que tu tem, que tu é diferente das outras. As pessoas falam isso pra nós, porque o nosso testemunho fala mais alto, então nós precisamos mudar, né? E aqui o pastor tem uma função primordial e ímpar na vida de um cristão. Ele não pode ser bom demais, nem mal demais. Ele precisa ser equilibrado para bater necessariamente, para curar, para ajudar, né, para estar naquele meio termo, certo? Então olha aqui no 6, Jeremias 56, o meu povo é como uma ovelha, nós somos uma ovelha perdida das montanhas por culpa do pastor. Como ovelhas caminham de montanha em montanha e esqueceram a sua caça. Tem muitas ovelhas aí perdidas que esqueceram o caminho. Desculpa, da casa do Senhor. Não esqueça, viu? Porque mais cedo ou mais tarde você vai voltar, viu? Igual esse povo aqui. Nem que seja com a cara no pó, mas vai voltar. 7. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem, eles pecaram contra Deus e por isso o que fizeram não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como os seus antepassados ficaram. 8. Israelitas, fujam da Babilônia. Deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atirarão flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, o Senhor, estou falando. Então ele está falando aqui para o povo de Deus sair, porque ia acontecer as coisas ruins ali, não tinha meio termo, né? Então, quando Deus age, não há quem impeça, viu? Estamos lendo Jeremias 50, agora o versículo 11. O Senhor Deus diz: povo da Babilônia, vocês levarão todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto, ou rixando como um cavalo bravo. 12. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco sem água. 13. Por causa da minha ira, a Babilônia ficará arrasada, e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. 14. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra elas, pois pecou contra mim o Senhor. Solte o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, o Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. 16. Não deixe que plantem nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para as suas práticas. Voltando. A volta de Israel.
O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelha que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Assíria e depois o rei da Babilônia, depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. 18. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, e do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Então, Deus não deixa por menos. Deus é amor, mas é justiça. Sempre foi assim. 19. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã, e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. 20. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, o Senhor, estou falando. Sempre o Senhor, em todo o Velho Testamento que a gente está lendo, sempre tem os servos de Deus fiel. E Deus sempre poupa esse povo, né, de uma desgraça maior e do fim, né? Deus, ele honra. Ele tem um compromisso com a minha vida e com a sua. Quando a gente busca o Senhor verdadeiramente e é realmente um servo fiel, o Senhor honra. Pode cair tudo ao nosso redor, como diz aquele salmo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, à direita, mas você não será abatido. Literalmente, esse versículo faz a diferença em nossas vidas, tá bom? Vamos continuar, estamos lendo Jeremias 50. O Senhor diz: ataquem o povo de Merataim e Pecote. Matem, acabem de uma vez com eles. Faça tudo o que estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país e há grande destruição. 23. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas. E agora a marreta está quebrada em pedaços. Todas as nações estão espantadas vendo o que aconteceu com a Babilônia. 24. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha que eu armei. Você foi abandonada e presa porque lutou contra mim. 25. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as minhas armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer na Babilônia. 26. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoe as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país. Não deixe sobrar nada. Matem todos os seus soldados. Acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia. Chegou o dia do seu castigo, né? Assim como vai chegar o dia do castigo aqui da nossa terra, viu? Deus, ele é justiça. 28. Já posso ver os refúgios que escaparam da Babilônia, chegando a Sião e contando como o Senhor nosso Deus se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo dele. 29. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo o que fez. Faça com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho. Amém. O Santo Deus de Israel. Amém. É verdade, eles fizeram isso com Deus. Por isso, os seus jovens serão mortos nas ruas, e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
31, Babilônia, você está muito orgulhosa e por isso eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades e tudo o que está em volta será destruído. 33. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. 34. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. Então, creia nisso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Pai Todo-Poderoso, ele honra os seus. Assim como ele honrou aqui o povo de Israel que o seguia, ele vai nos honrar ainda hoje e mais ainda no dia do juízo final, no fim do mundo, certo? 35, o Senhor diz: morram a Babilônia, morram a Babilônia, morra o seu povo, os seus autoridades e os seus sábios, morra os seus adivinhos mentirosos e tolos, morra os seus soldados que estão apavorados, acabem com os seus cavalos e com os seus carros de guerra, morra os soldados tão fracos que ela contratou, destruam os tesouros dela, peguem as suas riquezas e levem embora, virá uma seca a sua terra e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medônios, ídolos que têm feito o seu povo de bobo. Olha só, 39, e assim feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. 40, estamos lendo Jeremias 50, versículo 40. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo totalmente, que eu destruí junto com as cidades que ficaram ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, o Senhor, quem está falando. 41. Um povo vem vindo de longe e uma terra do norte, uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. 42. Então, estão armados com arcos e espadas, são cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor torna contra ele, como acontece com a mulher na hora do parto. 44. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra do pasto verde, assim eu, o Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então, o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Deus falando, quem é que pode se comparar comigo? Fica a pergunta para você, quem é que pode se comparar com Deus hoje? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Todas essas perguntas para nós. Por isso, preste atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que eu vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrasadas. E os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados.
Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra treme e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Olha a fúria de Deus, como é grande. Você que vive ouvindo, Jesus é amor. Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Coloque isso na sua mente. Não viva iludido, achando que o nosso Deus, ele só vai fazer coisas boas. Não, ele vai corrigir. Por isso, ele nos compara com uma ovelha. Por isso, nós temos um pastor aqui terreno. Temos do céu, que é o pastor maior, que é Deus. Mas nós temos um pastor. E o nosso pastor não pode agir só com amor. Jesus é amor e é justiça. Então, nós precisamos, às vezes, levar uma lambada do nosso pastor, para que nós possamos seguir em frente com cabeça erguida, mudança de vida, mudança de postura. Precisamos mudar. Precisamos ser um vinho novo em odre novo, como disse Marcos, que a gente acabou de ler 2. Nós estamos lendo Jeremias e Marcos ao mesmo tempo. Então, leia a Bíblia, pelo amor de Deus, e ore para que Deus mude a sua vida, para que você realmente seja testemunha de Deus aonde quer que você vá, certo? No seu quarto sozinho, no seu celular, no seu notebook, lá no trabalho, na igreja, na sua casa, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Temos que dar testemunha a todo momento. Não dá para ser crente num lugar e descrente no outro, né? Muitas pessoas, eu convivo com algumas pessoas, já aceitei Jesus com 21, eu tenho 46, né? Eu fiz agora, dia 2 de janeiro, 46 anos. Mas tem muitas coisas assim que não entram na minha cabeça. Um crente que diz que não gosta de falar que ele é crente. Não, as pessoas têm que ver no meu viver que eu sou crente. Tudo mentira. É tudo para fazer besteira, coisa errada e não ser cobrada. Porque quando você chega e diz que você é cristão, as pessoas fazem o trabalho do pastor Carrasco. Ei, tu tá fazendo isso daí errado, olha, tu não é crente. Então as pessoas agem como pastor nos policiando para que realmente a gente tenha uma mudança de vida, nem que seja obrigada, né? Então não existe isso de não querer dizer que é cristão. Tá, fica a dica aí. Vamos lá? Vamos orar nesse momento para que Deus nos dê direcionamento no viver com Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura. Acabamos de ler Jeremias 50, Senhor, um livro rico em que mostra a tua justiça o tempo todo, através de destruição. Muitos podem pensar que tu és um Deus mau, mas não, Senhor, é fruto do pecado de cada um de nós. Queremos coisas erradas, fazemos coisas erradas e queremos receber coisas corretas. É inviável, Senhor. E eu te agradeço, porque tu és um Deus justo, tu és um Deus que ama, mas que corrige. Porque a correção é uma forma de amar, Senhor. Nós que somos pais sabemos disso, que quando corrigimos nossos filhos é porque a gente quer o melhor para ele. Eu te peço, intercedo nesse momento por cada pastor, pelo meu pastor Emanuel Alves de Barros, que tu venhas a ungí-lo, Senhor, que tu venhas a usá-lo, que ele possa, Senhor, não ser muito bonzinho, mas que ele faça e haja com justiça sempre, Senhor, e que ele nunca seja omisso de falar a verdade, aquilo que tu queres, de puxar nossas orelhas, de nos ajudar, Senhor, a sermos pessoas dignas da tua presença. Que ele possa fazer isso dia e noite. E assim mesmo eu estendo esse pedido a todos os pastores que vão assistir por um acaso esse vídeo, vão ver, que eles possam, Senhor, ser pastores realmente preocupados com as suas ovelhas, para que as suas ovelhas sejam apresentadas a Ti no dia do juízo final. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus eu te oro, te agradeço. Amém. Obrigada, um bom dia a todos. Se puder, compartilhe o vídeo e visite o nosso canal no YouTube, Ranildes Barros. Vai lá, creio que já tem uns 140 vídeos lá para você assistir da Bíblia.
né? O nosso canal é um canal evangélico, onde nós lemos com você a Bíblia na íntegra e comentamos, tá bom? Um beijo, seja luz e sal, onde quer que você vá, tá bom? Um beijo e até amanhã, se Deus nos permitir. Adeus!